Cloroquina, né, gente? A gente precisa falar sobre ela. Nos últimos dias a gente tem visto uma movimentação bastante recorrente para padronizar o uso de cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com a Covid-19. No meio dessa história toda, a gente vê inclusive governantes esquecendo o seu papel de líderes e tentando fazer recomendações para o uso de cloroquina e hidroxicloroquina, quando na verdade isso deveria ser uma recomendação da medicina amparada pela ciência. De imediato, assim, papum, na lata, o que eu posso dizer para você é que a gente não tem ainda um medicamento que tenha sido 100% aprovado para o tratamento da Covid-19. Isso significa que a gente ainda não tem um tratamento que esteja padronizado e que seja reproduzível no combate ao novo coronavírus. O que a gente tem, aí isso sim, a gente já tem com bastante segurança, são indícios de que existem algumas drogas que podem ser utilizadas no combate à Covid-19, no combate ao novo coronavírus, mas esses medicamentos ainda precisam passar por muitos testes até que eles sejam liberados. Vamos entender isso agora com um pouquinho mais de critério e embasado cientificamente. Eu vou pegar aqui uma colinha minha que vai me ajudar muito a fazer essas discussões com vocês. Então, eu separei alguns artigos que foram selecionados a partir das principais bases de dados mundiais, que são Web of Science, Science Direct e PubMed. Especialmente para a área de saúde, essas três elas conseguem cobrir muito bem o escopo daquilo que a gente precisa abordar aqui. Para essa discussão, eu selecionei apenas artigos que foram indexados, que já estão lá disponíveis nessas bases de dados na íntegra e que, portanto, já foram analisados por outros cientistas, ou seja, o cientista que executou o estudo submeteu esse artigo para a revista mandou para outros cientistas que avaliaram e aprovaram aquela pesquisa, ou seja, a gente já tem ali um trabalho que foi revisado por aquilo que a gente tem ouvido a mídia falar o tempo todo, que é a revisão pelos pares, ou seja, pessoas que têm o mesmo gabarito que podem validar ou não aquela pesquisa. Daí, para fazer a discussão que a gente precisa ter aqui agora, eu selecionei 4 palavras-chave para fazer as buscas dos artigos. E essas palavras foram cloroquina, hidroxicloroquina, SARS-CoV-2, que é o nome do novo coronavírus, e treatment, tratamento. Todas essas palavras foram utilizadas em inglês porque a maioria das pesquisas, se não todas as pesquisas mais importantes publicadas até então, estão em inglês. Então era importante que eu fizesse uma seleção de termos nessa língua. Daí o que eu encontrei foi basicamente o seguinte: muitos estudos estão focados na área de reposicionamento de fármacos, que consiste na testagem de medicamentos que já existem, que já foram aprovados, para verificação se esses medicamentos têm atividade contra o novo coronavírus. De modo geral, os medicamentos que têm apresentado atividade promissora sobre o novo coronavírus, além, claro, da cloroquina e da hidroxicloroquina, são o Remdesivir, que é um medicamento que está sendo bastante falado, produzido por uma empresa americana, a Gilead Sciences, a nitazoxanida, que é a anita, um vermífugo que a gente conhece bem, a teicoplanin, que é um antibiótico, a ivermectina, que é um outro vermífugo, assim como a anita, o lopinavir, que é um medicamento utilizado para fazer tratamento de pessoas com HIV, o mepezuxinato de omacetaxina, que é um medicamento utilizado para fazer tratamento de pessoas com leucemia, e a emetina, que é um medicamento natural obtido de uma planta, a Ipecacuanha, que é um expectorante que também é utilizado para fazer tratamento de amebas. Então, peço até desculpa para quem é farmacêutico que está assistindo esse vídeo, mas tem umas palavras, uns nomezinhos aqui que são bastante complicados. Mas acho que deu para eu passar a informação geral acerca desses medicamentos. Então, esses são os que mais têm sido utilizados ou que mais têm sido estudados na tentativa da gente encontrar uma droga dentro das que já existem para fazer tratamento da Covid-19. No caso agora específico da cloroquina e da hidroxicloroquina, existe um estudo que foi publicado em março de 2020, desse ano, por pesquisadores da Universidade de Marselha, na França, que destaca uma notável atividade do medicamento, ou seja, da cloroquina, sobre o novo coronavírus em condições de laboratório. A gente tem ouvido muito a mídia falar da atividade de medicamentos em condições de laboratório. Quando a gente testa qualquer coisa em condição de laboratório,
a gente está testando aquela coisa, aquele produto, numa condição extremamente controlada. E é natural que naquela condição de autocontrole exista uma padronização da resposta. Entretanto, quando isso vai para o vamos ver, né? Quando a gente vai testar isso em pessoas, em indivíduos, existem uma série de fatores que a gente não consegue controlar e que aí precisam ser verificados. Então, ter uma resposta em condição de laboratório não significa necessariamente que aquele produto, que aquele medicamento, no caso, funcione. Obviamente que em toda pesquisa, a parte de testagem no laboratório é indispensável e fundamental. A testagem no laboratório garante pra gente, por exemplo, o direcionamento e a determinação dos passos que nós daremos no futuro da pesquisa. É na condição de laboratório, por exemplo, que a gente consegue averiguar e determinar o modo de ação de um medicamento. Então, a gente não tem como pular essa etapa. E ela, apesar de não dar pra gente muitas respostas da atividade de um medicamento na população, ela é uma etapa, sem sombra de dúvidas, fundamental. A testagem in vitro ou em laboratório já disse pra gente, já demonstrou pra gente que a hidroxicloroquina ou a cloroquina são dois medicamentos que funcionam e têm uma atividade bastante significativa contra vírus que tem como material genético o RNA, que é o caso do novo coronavírus, mas é também o caso de vírus como o vírus da raiva, o vírus HIV, o vírus da hepatite A, o vírus da hepatite C, os vírus das influenzas A e B, o vírus da influenza A subtipo H5N1, o vírus da chikungunya, da dengue e o próprio Zika vírus. Então, além destes que eu citei, existem muitos outros que sofrem atividade direta da cloroquina e da hidroxicloroquina em condições de laboratório. E apesar desses estudos, assim como os estudos com o novo coronavírus, apresentarem a elevada atividade da cloroquina ou hidroxicloroquina sobre todos esses vírus, eles recaem sobre a mesma problemática que a gente tem hoje com o novo coronavírus, que é o fato deles serem estudos realizados em laboratório e não garantem pra gente que o mesmo comportamento observado na condição controlada vá ser reproduzido no meio da população. Mas então assim, Thiago, se a gente só tem estudo feito com a hidroxicloroquina sobre o novo coronavírus em condição de laboratório, como que a gente pode determinar se o medicamento é efetivamente eficiente contra o novo coronavírus? Então vamos lá, existe já um primeiro grande estudo que foi publicado testando cloroquina, na verdade hidroxicloroquina, em pacientes com Covid-19. Esse estudo é novinho, ele foi primeiro publicado no dia 7 de maio de 2020 e foi indexado a partir do dia 14 de maio também de 2020. Então uma semana depois ele já estava indexado após revisão pelos pares, né, por outros cientistas para fazerem a confirmação da pesquisa. Então já é um estudo que está lá disponível para a gente. O estudo analisou 1.376 pacientes com Covid-19 recebidos internados no Hospital Presbiteriano de Nova York, que é vinculado a duas grandes universidades daquele estado, que é a Universidade de Columbia e a Universidade de Cornell. A pesquisa foi conduzida de 7 de março até 25 de abril, ou seja, durou um pouco mais de um mês e meio, e tratou de um estudo observacional. O que isso significa? Significa que não houve interferência da equipe de pesquisa ou dos próprios médicos. Eles simplesmente trataram os pacientes ou não trataram pacientes com hidroxicloroquina e observaram o comportamento do medicamento no organismo de cada uma dessas pessoas e também na interferência do avanço do novo coronavírus. Foram testados 3 grupos, eu vou pegar de novo minha colinha para me ajudar aqui nessa parte. O primeiro grupo era composto de pacientes que receberam 600 mg de hidroxicloroquina no primeiro dia e mais 4 dias de 400 mg de hidroxicloroquina. O segundo grupo foi formado de pacientes que receberam essas mesmas dosagens de hidroxicloroquina, só que, somadas a isso, eles receberam também o protocolo de azitromicina, 500 mg no primeiro dia e mais 4 dias de 250 mg. E o último grupo foi formado por pacientes que não receberam hidroxicloroquina, ou seja, não interagiram com o medicamento. Em linhas gerais, foram 811 pacientes tratados com hidroxicloroquina e 565 pacientes que não receberam o medicamento. No final da pesquisa, o que os médicos observaram foi que 346 pacientes morreram ou precisaram de intubação. Entre estes 346, houve 232 mortes.
Do total, 1.025 pacientes sobreviveram e até o final das observações, cerca de 119 pacientes ainda permaneciam hospitalizados. Analisando especificamente o grupo de pacientes mais grave, que foi aqueles que precisaram de intubação ou que vieram a óbito, o que os médicos concluíram foi que a hidroxicloroquina não trouxe qualquer benefício. Isso significa o quê? Que o número de mortos ou pacientes intubados dentre aqueles que receberam ou não receberam a hidroxicloroquina foi praticamente igual, ou seja, não houve diferença se a pessoa recebeu ou não o medicamento. Os pesquisadores que assinaram esse artigo, no final dele, concluem que não se deve fazer uso de cloroquina ou hidroxicloroquina fora de um estudo clínico, ou seja, fora de um estudo que seja ou que tenha acompanhamento médico hospitalar. Esses mesmos médicos recomendam mais estudos a fim de que a gente consiga determinar o real efeito da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de pessoas com Covid-19. Um outro estudo foi realizado, esse agora no Brasil, com 81 pacientes. Foi realizado na cidade de Manaus e foi encabeçado por pesquisadores de 4 instituições: a Fundação de Medicina Tropical de Manaus, a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, a USP, que é a Universidade de São Paulo, e a Universidade do Estado do Amazonas. Em linhas gerais, o estudo foi conduzido da seguinte forma: eles optaram por fazer a utilização de 2 doses, uma mais baixa, que é a mesma empregada nos Estados Unidos, e uma dose mais alta, que é a dose empregada na China. Eles verificaram que, para os pacientes que receberam a dose mais alta, que foi a que foi utilizada na China, existiu uma redução do risco de morte de até 50%. Entretanto, a utilização dessa dose aumentava muito as chances desses pacientes desenvolverem algum tipo de arritmia que poderia levá-los à morte. No final do estudo, esses cientistas concluem que a dose mais alta, que é aquela que reduz 50% dos óbitos, mas que causa arritmia, não deve ser praticada no tratamento da Covid-19. Existem muitos estudos que estão sendo realizados no Brasil e no mundo tentando estabelecer um protocolo seguro para o tratamento da Covid-19. E mesmo a gente estando agora no momento em que a ciência nunca viu uma velocidade de pesquisa tão grande, quando se trata de vidas, a gente precisa fazer tudo com muito critério e cautela. O que a gente precisa, sem dúvida, entender acerca disso tudo ainda é como que vai se dar a interação medicamentosa entre pessoas com Covid-19 e a droga que se pretende utilizar para combater o novo coronavírus. E mais uma vez, não é porque o medicamento funciona no laboratório que ele vai funcionar em pacientes. A gente precisa testar, testar e testar. É o que fala o presidente da Organização Mundial da Saúde. Quem vai nos dar essa resposta é a ciência. É ela que deve ser consultada antes da tomada de qualquer decisão, seja pelos médicos, seja pelos governos. E não duvide um dia sequer de que a ciência está trabalhando incansavelmente para resolver o problema da pandemia. Eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube que não esqueça de deixar o like, comentar se você tiver alguma dúvida, de compartilhar e de seguir esse canal para obter mais informações e outros vídeos. Se você estiver assistindo pelo IGTV, a dica é a mesma. Deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, se puder compartilhe no seu story, é muito importante para mim. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!